100 milhões de pessoas maiores de 15 anos têm renda menor que 3 salários mínimos no Brasil, segundo o IBGE. População que não tem condições de, por exemplo, contratar um advogado caso precise. É para esse público que foi criada em 1988 a Defensoria Pública, ou Assistência Jurídica Gratuita. Mas, apesar da garantia estar na Constituição Federal, ainda é de difícil acesso. E um dos principais obstáculos para isso é a falta de defensores públicos, especialmente no interior do país. Esse é o tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje, que recebe o defensor público Rômulo Luiz Veloso de Carvalho, assessor institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença, Rômulo. Tudo bem? O que faz um defensor público? Qual a importância desse trabalho? Então, inicialmente agradecer o convite, falando em nome da Defensoria Pública. O defensor público, ele é, a partir do texto constitucional e a carreira, ela sofreu sucessivas transformações ao longo do tempo. Começa em 88 como aquele advogado dos pobres e ela vai sofrendo, com a emenda 45 ela sofre transformações, agora com a emenda constitucional 80 a carreira novamente sofre transformações, para chegar hoje no ponto que o defensor público ele é uma espécie de procurador dos vulneráveis, procurador constitucional dos vulneráveis. Então, além de toda essa gama de pessoas que tem uma renda salarial inferior, que é baixa, que é a população predominantemente pobre no Brasil, a gente também vai atender grupos que se identificam que têm alguma vulnerabilidade. Então, o nosso público acaba sendo maior por essa nova feição, por essa nova formatação do defensor público. Ele é um agente, a gente se denomina agente político de transformação social. A gente vai identificar vulnerabilidades sociais, o idoso, às vezes a mulher vítima de violência doméstica, aqueles que estão moradores de rua. Então, a gente vai tutelar judicialmente e extrajudicialmente também. A gente tenta sair de dentro dos processos judiciais, porque a vida sob a lente do direito ela é muito mais complexa do que, às vezes, o direito ele não oferece, às vezes, resposta para todas as dinâmicas e problemas sociais. Então, o defensor público ele tem que ser, dessa forma multifacetada, alguém que vai olhar para os vulneráveis, vai olhar para aqueles mais pobres e vai conseguir fazer a transformação da vida dele, que vai conseguir dar um auxílio para as diversas necessidades e as diversas demandas que um país latino-americano, com 200 milhões de habitantes, tem. E são os desafios imensos com esse nosso quantitativo reduzido que a gente tem que se lançar para enfrentar. Exatamente. Falando desse quantitativo reduzido, qual que é o quadro da Defensoria Pública em Minas hoje? Então, em Minas Gerais nós temos 651 membros aproximadamente. Tem um ideal? O que seria o ideal? A gente tem previsto em abstrato 1.200 cargos para a carreira. Com 1.200 cargos, a gente provavelmente conseguiria atender todas as demandas do Estado. Lógico que isso também passa por uma implementação de força estrutural, uma carreira meio, enfim, porque todas as carreiras que compõem o sistema de justiça, o Estado acusador, o Estado juiz, eles têm, além de o dobro do número de membros, eles vão ter também uma série de servidores que os auxiliam, uma estrutura física toda preparada para isso, e a Defensoria Pública, por uma limitação orçamentária principalmente, além de ter a metade dos quadros, 650 membros, enquanto as outras gozam com 1.200 ou próximo disso, a gente ainda vai ter a prática inexistência de uma carreira de arame. Então, o defensor público, ele está atendendo aquela parte que está necessitando da ajuda dele, ele tem que parar, ir ao correio, ele tem que parar, fazer a xerox do documento que ele trouxe, vai lá distribuir o processo foi distribuído, ele tem que ir lá no juiz para saber se ele pode dar andamento àquela decisão, porque pode ser um caso de urgência de saúde, por exemplo, e a pessoa está na iminência, às vezes, de ter um problema de saúde grave. Então, o defensor ele vai ter que se desdobrar nessas multitarefas que aqueles que estão compondo o mesmo sistema de justiça ainda gozam de um auxílio. Então, o trabalho ele é muito dificultado e, às vezes, a gente não consegue ter pernas, às vezes, para atender toda essa nossa demanda, principalmente em função desse número reduzido de membros, mas eu também ressalto aqui a falta estrutural, a falta de uma estrutura de apoio, porque se a gente consegue, com esse número reduzido, a gente também consegue fazer muito mais. Com certeza. Agora, tem uma explicação para essa discrepância aí em relação a promotores, a juízes, enfim, a falta de estrutura e até mesmo em relação ao número de defensores? Tem uma explicação histórica, porque são instituições que se consolidaram em um momento anterior. A Defensoria Pública ela começa a se estruturar mais a partir do advento da Constituição de 88 e isso reflete no aporte orçamentário. Enquanto as instituições elas gozam de orçamentos que são 10 vezes o nosso orçamento, embora a população aporte nas nossas portas. Então, a população ela chega, se vocês passarem nas filas, nas portas das defensorias públicas
espalhadas pelo Estado podem poder perceber que às vezes as pessoas chegam no dia anterior, as pessoas chegam de madrugada e a gente fica às vezes sem dormir, preocupado com aquilo. Os defensores eles chegam 6 horas da manhã para começar às 5, se necessitar, para começar a saber e fazer um pré-atendimento ali para diminuir, mas é humanamente impossível dependendo das demandas, porque você tem cidades com 500 mil de habitantes e que você vai ter 3, 4 membros, sendo que praticamente 70%, 80% daquela cidade é potencial usuária do nosso serviço. Imagina o caso de família, quem não tem na família alguém que precisa de uma revisão de alimentos, de um divórcio ou ajudar com casamento. E eu estou falando só da área de família. Sim, tem área de saúde, vai ter área criminal, vai ter uma série de demandas de consumidor, uma renegociação de dívida bancária. E tudo isso vai passar pelo defensor público. Aí ele vai fazer a avaliação, se vai precisar fazer uma judicialização ou apenas prestar uma orientação. Mas, de qualquer forma, está ele ali tendo que prestar e interromper os outros serviços para fazer aquele atendimento. Então, é muito complexo. Pelo aporte orçamentário que a gente tem de forma muito reduzida em comparação aos outros poderes que compõem o sistema de justiça, a gente tentar fazer esse trabalho de forma idêntica. É uma briga, às vezes, muito desigual. Às vezes, parece que é um duelo a gente entra com estilingue num duelo que a parte, por exemplo, num estado criminal, por isso que o pessoal fala muito, a criminalização da pobreza, os pobres são muito presos e os ricos não vão presos. E a gente, apesar de... Eu contesto um pouco essa questão que eles não são mal assistidos pela Defensoria Pública, porque se for olhar o percentual de êxito que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, é impressionante. A gente tem, por exemplo, teve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que o professor Tiago Bottino, do Rio de Janeiro, coordenou, que no STF a gente consegue, às vezes, fazer reparos em 40% das decisões que a gente leva lá via habeas corpus, 30% no STJ, em dados aproximados. Essa pesquisa está disponível na internet. Então, a gente faz esse acompanhamento até Brasília, se precisar. A gente tenta fazer esse acompanhamento da forma mais esquadrinhada e pormenorizada possível. Mas é difícil com essa diferença estrutural. E numa vara, por exemplo, criminal, que 80%, estou sendo econômico, 90% dos casos são de defensoria pública, porque aquele que está sendo acusado de um crime ou já preso, provavelmente ele já está sem recursos para pagar um advogado naquele momento, então o processo acaba vindo para o defensor público, onde a defensoria está instalada, e a gente não vai ter como, às vezes, fazer uma defesa mais efetiva e mais pormenorizada por falta de recursos humanos e de uma estrutura em comparação ao Estado acusador bem estruturado, um Estado que vai ter disponível uma série de instrumentos normativos e funcionários para fazer aquela acusação. Então, desequilibra a balança da justiça. Se a acusação é muito mais forte que o Estado defesa, eu não tenho a menor dúvida que o direito daquele cidadão acaba prejudicado. Com certeza. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter para o Brasil, até do ponto de vista social, porque a Defensoria Pública ela vai atuar em várias pontas, vai atuar na família, vai atuar no caso de saúde, vai atuar no caso criminal, vai atuar em casos coletivos. Então, se você não tem esse estado social bem estabelecido e fortalecido, você vai ter um prejuízo que vai desaguar em mais criminalidade, em mais casos de saúde, em pessoas sem leitos de hospital, em famílias desestruturadas, porque às vezes aquele problema familiar pode acabar desaguando, às vezes, na área criminal lá na frente. Uma violência doméstica, porque aquele problema não foi feita uma conciliação bem coordenada, a pessoa procurou a Defensoria Pública e aí, pela nossa deficiência estrutural, aquela conciliação não se resolveu naquele momento, muitas vezes, e aí isso pode desaguar em outros problemas. Então, esse investimento no Estado de Defesa, que é uma coisa que outros estados já avançaram muito. Você tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele está presente a Defensoria em todas as comarcas. Em São Paulo, a Defensoria Pública, apesar de ser mais nova, ela está pulsante, muito forte. E a gente tem visto investimentos ao longo do Brasil na Defensoria Pública e isso tem revertido em uma melhor prestação para a sociedade que mais precisa, porque são os vulneráveis que batem as nossas portas. Que bom, mas ainda tem muito o que se andar, né? Eu ia falar que é interessante, isso tudo que você está falando agora vai muito de encontro ao tema da campanha da Fraternidade desse ano, que é o enfrentamento da violência, que passa por essa questão da justiça também, né? Essa discrepância de acesso, enfim, tudo mais. Bom, tem alguma expectativa? O que a gente pode falar aí de futuro para a Defensoria? Então, a gente é bastante otimista, né? A gente tem a carreira, ela já é preciso fazer esse reconhecimento também. A gente vem gradualmente se fortalecendo. A Defensoria Pública, que eu entrei, quando eu tomei posse, ela é completamente diferente da Defensoria Pública que hoje eu participo. A gente tem uma instituição mais forte, a instituição recebeu investimentos, foram feitas posses, mas a gente precisa abrir concurso. A gente tem um Ministério Público aí
acabou de abrir concurso, o Judiciário tem sempre repondo suas perdas e a Defensoria Pública precisa contar com o apoio do governo, como vem contando, mas a gente precisa continuar contando para chegar lá, para conseguir adquirir um quantitativo de membros condizente com as necessidades de um Estado que, em tantas áreas, em tantas regiões, é tão carente como o Estado de Minas Gerais. Com certeza. Então, e a gente quer fazer, e se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma Defensoria Pública modelo para o país aqui. A gente é referência em várias áreas, mas a gente quer. E se os investimentos eles chegarem, a gente tem certeza que consegue fazer a Defensoria Pública e o cidadão mineiro um exemplo para o país de respeito à justiça social, de respeito aos direitos fundamentais. E é essa expectativa que a gente, com muito otimismo, a gente espera levar ao cidadão. A gente é muito demandado por toda a população, pelos membros da classe política, pelos membros do executivo, por todo mundo, para ajudar e ser parceiro para resolver os problemas. E a gente também tem essa expectativa de continuar recebendo esse apoio para conseguir, com um investimento que, na verdade, a gente fala que a Defensoria Pública ela acaba não sendo gasto por tudo isso que eu estou falando pelo governo, porque se ele consegue, ele vai economizar lá na frente com outras questões. Até porque a pessoa, quando ela é, por exemplo, acusada de um crime, ela não vai ficar sem defesa. O defensor público, estando na comarca, não vai ser nomeado um advogado pago pelo Estado, por ela. Então, é melhor pagar para um ente público, que vai sofrer a fiscalização do Tribunal de Contas, do que, respeitando, claro, o trabalho que a OAB faz honrosamente com a advocacia dativa, mas não é um modelo constitucional. O modelo constitucional é de uma defesa pública. E é esse que precisa ser enfrentado, porque o gasto vai acontecer de qualquer forma. Então, eu chamo essa implementação da Defensoria Pública, e eu sou um apaixonado pelo modelo, até porque foi o que eu escolhi para fazer da vida. Claro. Então, eu acreditei no projeto de Defensoria Pública, desde o primeiro período da faculdade, estagiei na Defensoria Pública, e eu acho que a gente consegue fazer muito e muita justiça social quando a gente tem uma Defensoria Pública forte, estruturada e que ocupa os lugares que a Constituição pensou para ela. Amém. Obrigada, Rômulo, pela presença. Tá bom, né? Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.